Shalom Vrahá, paz e bênção, pastor Valdécio Batista aqui mais uma vez, trazendo sempre uma palavra de refrigério, de conforto, confronto, uma palavra de empoderamento das nossas almas para que possamos servir melhor ao Senhor. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, faça-me um favor. E um favor para o nosso canal, que não é meu, é nosso. Além de dar o seu like, compartilhe, tá bom? Queridos, hoje eu vou dividir com vocês eu estou fazendo um estudo, estou elaborando um estudo sobre o amor de Deus, uma coisa particular minha, diante das falácias que a gente tem escutado pelas mídias sociais, dizendo que Deus é amor, que Jesus pregou o amor, que Jesus nunca condenou ninguém, e que a Bíblia precisa ser mudada, restaurada, precisa ser tirado da Bíblia o discurso de ódio. A Bíblia não tem discurso de ódio. A Bíblia reflete quem o homem é em detrimento de quem Deus é. Deus é o que é e o homem se tornou o que se tornou. E o homem, de maneira geral, o homem vai na contramão da vontade soberana de Deus. Mas a nossa principal ideia não é só provar que daquilo que se fala lá fora é uma falácia, mas mostrar que a Bíblia declara como é o amor de Deus. Eu quero dividir isso com vocês. O amor de Deus é um dos temas centrais da Bíblia e, por incrível que pareça, ele é frequentemente relacionado à graça, à misericórdia, do divino, do soberano. Essa graça e misericórdia, elas estão mescladas com amor, direcionada a nós. E diante de todas essas observações que eu quero colocar para vocês, é importante lembrar que o amor de Deus não é um amor que tolera o pecado ou o aceita como normal, como alguns pensam, como alguns querem embutir na mente da sociedade. O amor de Deus é totalmente diferente do amor que nós sentimos e pensamos. O amor de Deus, a gente tem que levar em consideração que o amor de Deus é um amor divino. É um amor muito distante daquele que nós concebemos como amor. O amor que nós sentimos é requisitos do amor de Deus, mas é um amor fora de sintonia, desequilibrado, fora do padrão. Quanto o amor de Deus é um amor que se sobressai. É tanto que o amor de Deus, ele é derramado nos corações daqueles que o recebem, que voltam, que se convertem, para que nós possamos amar de maneira próxima ao amor de Deus. Então o amor de Deus é balela dizer que ele tolera o pecado, que o amor de Deus pode ser comparado, ou seja, todo amor é o amor de Deus. Nem todo tipo de amor reflete o amor verdadeiro de Deus. Na verdade, o amor de Deus é o que nos protege do pecado e nos dá uma oportunidade de sermos reconciliados com Ele. Só que nós já podemos perceber nessa primeira observação, dentre tantas que eu pretendo fazer, é que o amor de Deus, ele é revelado para cada um de nós, objetivando que nós saiamos do pecado. É uma oportunidade de voltarmos para Ele, arrependidos. O próprio Senhor Jesus, aquele a quem os falaciosos afirmam que não julgou o mundo, muito pelo contrário, ele pregou o amor, ele viveu o amor, ele disse: arrependei-vos, que é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, mesmo que Deus nos ame, esse amor nos impõe regras. Ele vem recheado de leis, ele vem recheado de exigências, uma vez que nós queiramos permanecer neste amor. Que Deus provou que ama o mundo, isso está mais na cara do que o nosso nariz. Agora, dizer que nós permanecemos nesse amor é uma outra história.
O pecado é a transgressão da lei de Deus e é algo que nos separa de Deus. Porém, apesar de nossas falhas e fraquezas, Deus nos ama incondicionalmente e nos oferece uma maneira de nos reconciliarmos com Ele. Deus nos ama, Deus demonstrou seu amor, Ele revelou, Ele declamou, Ele exibiu seu amor quando nós não tínhamos feito nada para merecê-lo. E mesmo que tenhamos tentado fazer alguma coisa para merecê-lo, não o merecíamos. Mas Deus, então, diante dessa impossibilidade, diante dessa, eu não tenho outra palavra, dessa impossibilidade do homem poder fazer algo que pudesse fazer com que Deus o amasse, Deus mostra incondicionalmente, Deus revela o seu amor incondicionalmente antes da fundação do mundo, pela sua criação, pela coroa da criação, pelo universo. E esse amor ele vai nos dar os caminhos das pedras para retornarmos, para termos reconciliação com Ele. Essa reconciliação é possível e só é possível porque Jesus Cristo, o seu Filho, ou seja, o Filho de Deus, se dispôs. A palavra que desejar, querido, me perdoe, agora que eu estou vendo, é que Deus se dispôs dentro do seu desejo antes da eternidade de salvar o homem, de entregar, de enviar o seu Filho Jesus pelos nossos pecados. Deus já sabia que nós iríamos padecer por conta da transgressão. Então, no seu prescrutar da eternidade, Ele propôs o seu Filho antes da fundação do mundo, para que através dele, da sua morte, do oferecê-lo como sacrifício, dele morrer pelos nossos pecados, pudéssemos nos reconciliar com ele novamente. E o interessante que nós vamos aprender em outra oportunidade, que a palavra reconciliação está justamente relacionado dentro de um conceito de unir novamente pessoas que uma vez foram amigas e por uma razão ou outra houve um problema, houve um combate, gerou sua inimizade e por conta disso a separação. A reconciliação é justamente esse ato de juntar novamente, de trazê-lo para perto novamente, de reatar a amizade, de torná-los um novamente. O amor de Deus é um amor que nos capacita a superar o pecado e viver de acordo com a vontade de Deus. Então Deus tem uma vontade que é totalmente oposta à vontade do homem. E se a vontade de Deus é oposta à do homem, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. O texto sagrado afirma isso. Então, por conta disso, Deus prova o seu amor sem que merecêssemos, abre um caminho para que nós pudéssemos voltar para Ele através do seu Filho, que foi morto pelos nossos pecados, sacrificado pelos nossos pecados, e ressuscitado para que nós pudéssemos voltar, para que nós pudéssemos ter acesso, mais uma vez, a essa amizade com Deus. E o homem, por sua vez, ele pode, dessa forma, escolher ou continuar no pecado, ou fazer a vontade de Deus, ou a vontade da carne, ou a vontade de Deus. O amor de Deus é um amor que nos guia e nos fortalece, nos dando força para resistir às tentações e nos ajudando a crescer em santidade. O que é santidade? Claro que aqui a palavra que eu poderia usar e é melhor para a gente entender é santificação. O que é santificação? É nada mais nada menos do que a escolha de estarmos diante de Deus, negando tudo aquilo que fere a minha amizade com Ele, para viver aquilo que me une a Ele. Eu me separo daquilo que é pecado, e uma vez separado daquilo que é pecado, eu vivo separadamente para viver para Ele, para agradá-lo, para servi-lo. Isso faz com que sejamos fortalecidos e através desse fortalecimento o próprio Deus vai nos ajudando e nós vamos crescendo em graça e em conhecimento. O amor de Deus é um amor que nos chama para um relacionamento íntimo com Ele, no qual podemos conhecer e experimentar a sua graça e o poder
transformador desse amor. Só há possibilidade de transformar aquele que está vivendo de uma forma que é desagradável, que é deplorável nas regiões celestiais. Então, a Kadosh Baruch Hu quer que cada um de nós se conscientize disso. Eu não posso viver da forma que eu acho que eu devo viver, desde que essa forma que eu estou vivendo fere o coração de Deus, fere a vontade do Eterno, me leva para distante dele, faz com que eu me torne adversário dele. Então, quando Deus mostra o seu amor, eu, arrependido, me lanço nessa graça, através dos méritos de Jesus, eu retorno para Deus. Esse retorno vai transformando o meu modo de ser, de pensar, de agir. E assim sucessivamente. O amor de Deus não é uma licença para pecar, como alguns acham que o amor de Deus é uma licença para pecar. Por isso que algumas estrelinhas apagadas, alguns astros que não brilham mais, estão tentando cancelar aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Sabe por quê? Porque eles estão pegando o amor de Deus, e o amor de Deus é construído em cima de princípios e princípios basilares espirituais, e nisso eles tentam cancelar esses princípios, essas normas basilares celestiais, porque eles que não conhecem a Bíblia, que nunca tiveram uma experiência com Deus, quem não tem uma experiência com Deus não vai entender o que a Bíblia está dizendo, porque para entender o que a Bíblia está dizendo, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. A gente tem que ter a mente de Cristo. Baseado nisso que eu acabei de afirmar, aqui em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus tem algo extraordinário preparado para o ser humano, aquele que se converte, que sai das trevas para a sua luz, que recebe Yeshua como seu Salvador e se conserta e volta para o seu Criador. De fato e verdade, arrependido, e entra nesse processo de transformação. Então, aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que nunca passou pelo pensamento humano, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ele diz, mas Deus nola revelou pelo Espírito. Então, as coisas que estão na Bíblia, se você for com uma mente intelectual humana, você só vai entendê-la intelectualmente, humanamente falando. Mas se não tiver o Espírito da palavra, o Espírito de Deus, aquele que nos ilumina a entender o que está nela, o homem não será capaz de entendê-la como aqueles que têm a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, entendem. Verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele habita? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão pelo Espírito de Deus. Então pode tentar mudar ou tentar criar a Bíblia versão mundo contemporâneo. O Espírito de Deus não vai permitir, sabe por quê? Porque as palavras que ali estão são sagradas, foram escritas pelo único Deus, mesmo que ele tenha usado vários autores. Ali contém a orientação espiritual do que deveria estar e daquilo que não deveria estar. Então ninguém conhece as coisas de Deus se não for pelo próprio Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que, por Deus, nos foi dado gratuitamente. Por isso que quem está no mundo, ela não vai conseguir ler a Bíblia da maneira que precisa, porque lhe falta a orientação do Espírito Santo. Elas só vão entender a Bíblia na sua cosmovisão, e aí se explica o porquê todas as vezes que elas leem ou que elas ouvem um sermão,
elas vão entender determinadas passagens bíblicas como discurso de ódio, porque elas estão desprovidas do Espírito Santo. Por exemplo, esses dias apareceu um camarada aí urinando em cima da Bíblia, debochando da Bíblia. Um cara de renome, uma pessoa de renome, uma pessoa dessa, mesmo que estivesse em sã consciência, ela não agiria dessa forma. Isso mostra que existe uma atuação maligna por trás dessa situação. Porque Isaías diz que nos últimos dias as pessoas não iriam chamar o certo de certo, seria chamado de errado. Que as trevas seria chamada de luz. Que o erro seria chamado de acerto. E Isaías diz: ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal. Essas pessoas estão desprovidas do Espírito Santo. E como todos aqueles que estão desprovidos do Espírito Santo, né, e não estou generalizando, bem que a palavra seja uma palavra que generalize, mas geralmente a grande maioria ela detestam a Bíblia, porque a Bíblia revela quem elas são. Ora, continuando agora no verso 13. Disto também falamos, se não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Não tem, querido, uma outra forma de entender a Bíblia se não for espiritualmente falando para espirituais. O 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-los porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, fica claro como água cristalina, apta para ser ingerida, para a manutenção da saúde humana, e falando de forma simbólica, a palavra de Deus ela é a água que alimenta o nosso espírito. É importante compreender que as pessoas vão ler a Bíblia, vão achar que aquele amor de Deus é o amor romântico, erótico, pervertido que essa galera acha que é. E tudo aquilo que está relacionado ao amor, que exige transformação, que exige mudança, desde que essa mudança não agrida o padrão deles, eles vão tentar mudar e vão acusar a Bíblia de discurso de ódio. É assim, porque estão desprovidos do Espírito Santo de Deus. E estando desprovidos do Espírito Santo de Deus, eles não têm como entender a palavra do Eterno. De volta ao nosso tema, já para partir para a reta final, para não ficar muito longo esse vídeo, se você está gostando, não deixe de compartilhar, deixar o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Vamos fazer esse canal bombar, querido. Só dependo de você abaixo de Deus. O amor de Deus não é uma licença para pecar, mas se derrama em graça e nos capacita a viver uma vida de obediência e santidade. O amor de Deus é um amor que nos convida a abandonar nossos caminhos pecaminosos e a seguir os caminhos de Deus. É um amor que nos oferece a esperança de uma vida plena e eterna com Deus. Poxa, fica óbvio, fica claro. Só quem não quer ver que concebe diferente. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, além de revelar o grande amor de Deus, a grande preocupação de Deus pela humanidade, o seu agir em favor dela, fica óbvio que Deus quer que essas pessoas abandonem os seus pecados, as suas práticas pecaminosas, a sua inimizade contra Deus, para poder, através disso tudo, voltar para Ele. Para que possam viver uma vida plena e uma vida eterna, cheia de graça, de esperança, de conforto, sem violência, sem ódio e assim por diante. É um amor que nos chama para um relacionamento íntimo com Deus e nos oferece esperança de uma vida plena e vida eterna com Ele. Com certeza, aqui foi uma observação que me pediram. Me pediram assim, pastor, envia para mim algumas referências, 4 referências bíblicas. E quando eu fui enviar, coloquei o esboço, fiz esse esboço e agora que eu estou lembrando que eu nem enviei para a pessoa, estou até confessando isso para você. E
decidi então dividir esse vídeo com vocês. Então, olha, eu vou depois continuar aqui um outro estudo sobre Romanos capítulo 5, a partir do verso 8, tá bom? Querido, que Deus abençoe a sua vida, que o Eterno derrame graça sobre graça, como Ele tem feito desde quando o homem caiu, e que você possa compreender, que você não venha concordar com essas balelas que estão falando por aí, que Deus é amor, que Cristo pregou amor, não julgou ninguém, até porque não julgou, porque o mundo já está condenado. Mas ele foi revelado para que essa situação fosse mudada, tá bom? Me perdoe a correria, porque eu tô com medo aqui do vídeo acabar e eu não me despedi de você. Aliás, o tempo do vídeo. Shalom, vrahá, paz e bênção. Fui, até a próxima.